Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Edjânio, tá? Nós iremos dar prosseguimento à nossa aula da disciplina de Ética e Gestão da Segurança da Informação, referente aí ao nosso segundo bimestre. Nós estamos tratando aí de alguns serviços e softwares de segurança lógica, tá certo? Na nossa última aula nós avançamos até firewalls e finalizamos aí com firewalls híbridos, tá? Na aula de hoje nós falaremos um pouco sobre criptografia, tá ok? Tá, então basicamente o que seria aí a criptografia, tá? A criptografia inicialmente ela se fez necessária quando as informações elas passaram a ter uma necessidade de confidencialidade e integridade. Tá? Então foi preciso aí buscar métodos que tornassem as informações, né, confidenciais e íntegras, né? Confidenciais aí faz parte do princípio da confidencialidade e da segurança da informação, no qual as informações elas são acessadas e disponibilizadas apenas para pessoas que têm autorização para a sua utilização. E a integridade permite manter a informação íntegra, livre de alteração não autorizada durante a sua criação, seu processamento e a sua transferência, tá certo? A criptografia ela é uma ciência matemática, tá? E ela permite aí criptografar, esconder um texto claro em uma forma aparentemente não legível ou incompreensível e também permite recuperar esse texto, tá? No caso aí, descriptografar esse texto. Claro que eu não teria sentido existir a criptografia sem que a descriptografia existisse também, tá? E a criptografia desses dados ela pode ocorrer aí através da utilização de chaves criptográficas, bem como algoritmos criptográficos, tá certo? E para descriptografar uma mensagem, nós utilizamos aí chaves descriptográficas, tá? Mas o que é uma chave? Que danado é uma chave, né? Uma chave de criptografia, ela é um string, é uma cadeia de caracteres, basicamente uma palavra, certo? Que seleciona aí uma das formas de criptografar determinada informação, né? E essas formas de criptografar as informações, elas são definidas por algoritmos de criptografia, tá certo? Nós temos aí alguns exemplos de algoritmos de criptografia que permitem criptografar informações em determinado nível de segurança, tá ok? Então, o algoritmo de criptografia ele é público, sim, nós conhecemos os algoritmos, inclusive o seu código ele é de domínio público, tá? Mas a chave ela é privada, tá? Uma vez que a chave ela pode ser alterada com uma grande facilidade e de forma frequente, já um algoritmo de criptografia é um procedimento de alteração mais lento, né? Muitos algoritmos de criptografia levaram aí anos para serem desenvolvidos, então a sua alteração aí também seria complexa. Então é mais simples alterar a chave, tá? E esse princípio é definido aí por um matemático chamado Kirchhoff, que ele define que todos os algoritmos de criptografia eles devem ser públicos, entretanto, as suas chaves devem ser privadas, tá ok? Historicamente, existem dois métodos de criptografia, tá? Que são definidos como cifras, tá? Ok? Nós temos aí a cifra de substituição, tá? E nós temos também a cifra de transposição. Tá? Nas cifras de substituição, cada letra ou grupo de letras, letras ou símbolos, eles são substituídos por outra letra ou por outro grupo aí de letras, né? A cifra que se tornou mais conhecida foi a cifra de Júlio César, tá? Era um método de criptografia que não era digital, mas nesse método deslocavam-se as letras
né, 3 casas à frente e substituía por a letra, né, final, tá? Por exemplo, a letra A ela se tornaria a letra D, tá? A letra B se tornaria a letra E, a C se tornaria F, assim por diante, até que a letra Z aí se tornaria a letra C, tá? E aí, por exemplo, a palavra ataque, ela passaria a ser DWDTXH, tá? Algo incompreensível, né? Então essas cifras de substituição, elas foram usadas, tá? De uma maneira mais eficaz antigamente, tá? Principalmente aí quando não existiam ainda os sistemas digitais, tá certo? A cifra de César, ela foi uma cifra que perdurou por muito tempo, tá? Mas ela acabou sendo aí decifrada, né? Através da análise do texto, né? Tinham caracteres que se repetiam bastante e tinham palavras aí que são comuns em um texto, aparecem bastante em um texto, então os criptoanalistas conseguiram aí identificar quais eram essas palavras, né, e consequentemente por quais letras elas estavam sendo substituídas e conseguiam decifrar as mensagens, tá? Mas a cifra ela perdurou por muito tempo, tá? Uma imagem aqui para exemplificar melhor, tá? Cada letra do alfabeto comum é transformado em outra letra específica, tá certo? Tá? A quantidade de casas que uma letra pode ser deslocada é algo variável, tá? Não apenas 3 casas, mas pode se variar, tá? De acordo com a necessidade. Por exemplo, a palavra inglesa hello, né? Ela se transformou aí na palavra URYYB, tá? Sem significado algum. Já nas cifras de transposição, as letras não são substituídas, né? As letras ou os símbolos eles não são substituídos, mas sim reordenados, né? Trocam-se ali as posições daquelas letras, daqueles símbolos, e nós temos uma informação cifrada e incompreensível também, tá? Essa cifra ela baseia-se em chaves, certo? Essas chaves elas especificam como que será ali, né, utilizado o método de transposição, tá? Então existe uma coluna, essas colunas elas são enumeradas e de acordo com essa numeração trocam-se as posições das letras ou dos símbolos, tá? Uma imagem aqui para especificar direitinho. Tá? Nós temos uma chave megabuck, tá? E nós temos ali alguns números que indicam como que será feita a troca, né, de coluna dos caracteres, tá? Nós temos um texto simples. Esse texto ele praticamente está falando: por favor, transfira $1 milhão para a minha conta na Suíça 622, né? Creio que seja isso, tá? E quando se faz a alteração das colunas, né, alteram-se a ordem dos caracteres e aí nós temos um texto cifrado, né, incompreensível, tá? Existem 2 métodos de criptografia, certo? Além, claro, da criptografia das cifras por substituição e por transposição, existem 2 formas de se criptografar uma informação em relação às suas chaves, tá? Ela pode ser de forma simétrica ou de forma assimétrica, tá? Na forma simétrica, nós utilizamos a mesma chave para criptografar a informação, né, e para descriptografar a informação. Ela também é chamada de chave privada ou criptografia de chave simétrica, tá certo? Então o texto ele é cifrado utilizando essa chave privada ou chave secreta, tá? E um algoritmo de criptografia, tá certo? Então nós necessitamos aí do algoritmo que vai criptografar de acordo com a chave utilizada, ok? E com a mesma chave aí nós vamos descriptografar as informações, certo? Esse método
ele é interessante porque ele tem um desempenho elevado se comparado aí à criptografia assimétrica. Entretanto, a descoberta da chave privada aí já torna a informação, né, suscetível a acesso não autorizado. Tá? Por exemplo, né, o usuário que criou a chave permite que essa chave seja vazada, então, né, é possível aí que essa chave venha a ser utilizada em uma informação de destino, por exemplo. Tá? Uma imagem aí para exemplificar melhor. Nós temos um texto simples. Esse texto simples passou por um processo de criptografia utilizando a chave A. Né? O texto simples ele se tornou uma cifra, certo? Quando nós temos uma cifra, é um texto que já não é compreensível, já passou aí por um procedimento de criptografia. Tá? Encaminha-se os pacotes pela internet com esse texto cifrado. Tá? O destino recebe essa informação e ele recebe também a chave, tá certo? E através dessa chave, da mesma chave, da chave A, ele consegue descriptografar a informação, tá? E retornar o texto cifrado para o texto original. No caso aí, o texto simples. Tá? Existem alguns algoritmos de criptografia de chave simétrica, certo? Nós não vamos adentrar em nenhum deles, uma vez que não é o foco no momento, tá? Mas existe o Data Encryption Standard, existe o 10 triplo, tá? Existe o AES, que é o Advanced Encryption Standard, existe o IDEA, que é o Internal Data Encryption Algorithm, existe o WIND, o RC2, RC4 e RC5, são os principais aí algoritmos de criptografia simétrica. Tá? E a criptografia assimétrica, né? Nesse tipo de criptografia, que também é chamada de criptografia de chave pública ou criptografia assimétrica, simplesmente, né? A criptografia ela se baseia aí na utilização de duas chaves, tá? Uma chave pública para cifrar a informação, para criptografar a informação, e uma chave privada para descriptografar a informação. Tá? É bastante utilizada para manter a confidencialidade das informações, inclusive aí os certificados digitais eles são construídos de maneira assimétrica, certo? E ao cifrar uma informação utilizando esse tipo de chave, apenas o proprietário da mensagem, né, poderá aí decifrá-la através da chave privada, tá certo? Ou o proprietário ou um terceiro que ele deseja, né, que esse terceiro tenha acesso às suas informações, então será necessário encaminhar aí a chave privada ao destino, ao usuário de destino, tá? Alguns exemplos de algoritmos assimétricos, tá? RCA, o Shame-Adlam, tá? E o Rabin são dois exemplos aí de algoritmos assimétricos utilizados em larga escala. Tá? Uma imagem para exemplificar melhor. Então o texto ali ele foi cifrado, né, por uma chave pública de Beto, certo? Foi encaminhado, tá, a um destino ou simplesmente foi armazenado, e ele só será possível ser descriptografado com a chave privada de Beto. Tá? A nossa chave pública utilizada para criptografar não é capaz de descriptografar a informação, ok? Então nós finalizamos a aula a respeito de criptografia. Em caso de dúvidas, encaminhem uma mensagem lá para o professor. Espero que tenham compreendido. Até a próxima. Bons estudos.